Vamos começar agora com funções. E eu gosto de pensar numa função como se a função fosse uma máquina. Então, vamos supor que eu tenho uma máquina, e dessa máquina vão entrar e sair números. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, vamos supor que eu coloque aqui essa máquina ela vai executar uma operação com o número que eu colocar aqui. Essa máquina ela vai dobrar o número e somar 3. Então, ela vai dobrar e somar 3. Então, por exemplo, vamos colocar o 4 dentro dessa máquina. O que vai acontecer com o 4? Bom, essa máquina ela vai dobrar e somar 3. O dobro de 4 é 8, mais 3, 11. Então, se eu coloco o 4, essa máquina ela vai sair o 11. Se eu coloco um 5, dobrando 5 eu fico com 10, somando 3 fica 13. Se eu coloco menos 4, bom, menos 4, o dobro de menos 4 é menos 8, somando 3 fica menos 5. Então, uma função ela é basicamente uma máquina que vai executar uma operação num número que eu coloco dentro dessa máquina. Então, a gente escreve isso da seguinte forma. Vamos supor que eu coloque um número x aqui dentro dessa máquina. Eu coloco o número x. Qual vai ser a saída? Qual vai ser o valor que a máquina vai me dar? Bom, ela vai dobrar o número e somar 3. Então, o resultado vai ser 2x, ou seja, o dobro de x, 2 vezes x, mais 3. Então, essa aqui é, na verdade, uma fórmula geral para o que essa máquina está fazendo. Qualquer que seja esse número x aqui, ela vai dobrar ele e somar 3. Isso aqui é o que a gente chama de lei da função. É a fórmula que define a função que essa máquina, que está dentro dessa máquina. E função não é, nesse caso, o sentido do dia a dia de função, né? A minha função na empresa é fazer isso ou aquilo. Não. Função aqui é literalmente, digamos assim, uma fórmula matemática que vai fazer algumas coisas com números. E a gente geralmente usa letras f, g, h para representar funções. Então, vamos supor que essa máquina aqui é a função f. E a gente escreve assim, que f é uma função de x, ou seja, o valor da função f é dado em relação ao valor de x que eu coloco dentro da função f. E a gente escreve assim, f, e o x entre parênteses, a gente lê f de x, que é igual a, nesse caso, o que a função é igual? Bom, a função é igual a 2x mais 3. 2x mais 3, porque ela vai dobrar o número e somar 3 nesse número. Então, por exemplo, o que seria f de 5? f de 5. Bom, para calcular f de 5, literalmente, eu pego o 5 e coloco no lugar do x. Onde eu enxergar um x, eu coloco um 5 no lugar. Então, seria 2 vezes 5 mais 3, que é igual a 13. Né? No caso, tudo que eu estou fazendo é efetuar isso aqui. Eu dobro o número e somo 3. Né? Eu dobro, multiplico por 2 e depois eu somo 3. Né? E nós colocamos antes o número 5, o resultado que saiu foi o número 13. O que seria, por exemplo, f de menos 7? F de menos 7. Bom, é só colocar o menos 7 no lugar do x, né? O menos 7 está no lugar do x aqui no parênteses, então eu vou colocar ele também no lugar do x na fórmula da função. Então, vai ser 2 vezes menos 7 mais 3. Isso aqui é igual a 2 vezes menos 7 é menos 14, mais 3, que é igual a menos 11. Então, f de menos 7 é igual a menos 11. Agora, vamos supor que eu tenho uma função g de x, tenho uma função g de x que é igual a... Essa função g de x ela vai me dar o valor 3 se x for par, se x for par, e ela vai me dar o valor menos 1 se x for ímpar. E eu tenho uma função, vamos supor uma função h de x, que é igual a 4 menos 3g de x.
e eu quero calcular alguns valores de h de x. Vamos supor, por exemplo, qual é o valor de h de 2. Ou seja, qual é o valor da função h quando eu colocar o 2 no lugar do x. Então, vamos fazer isso. Eu literalmente coloco 2 sempre que aparecer um x. Então, o valor vai ser 4 menos 3g, só que ao invés de x eu escrevo 2. Então, menos 3g de 2. Agora, então o valor vai ser 4 menos 3 vezes. Quanto que vale g de 2? Bom, o que é a função g? A função g ela vai me dar o valor 3 se x for par e menos 1 se x for ímpar. Como eu estou colocando o número par dentro da função, dentro dessa nossa máquina, né, 2 é par, então a função ela vai me dar como resposta um 3. Então, o g de 2 é igual a 3 porque o 2 é par. Então, o g de 2 vai ser 3. Menos 3 vezes 3 é menos 9, né? Então, 4 menos 9 é menos 5. Então, h de 2 é igual a menos 5. Vamos supor agora h de 7. Bom, isso vai ser 4 menos 3g de 7. 3g de 7. É só colocar ali o 7 no lugar do x. Isso vai ser igual a 4 menos 3 vezes... O que é g de 7? Bom, g de 7, 7 é um número ímpar, né? Então, a função vai me dar a resposta menos 1. Sempre que o x, ou seja, o número que eu coloco dentro da função for ímpar, ela vai me dar a resposta menos 1. Então, vai ser menos 3 vezes menos 1, que é igual a menos 3 vezes menos 1 é mais 3, né? E 4 mais 3 é 7. Então, basicamente, é só pensar assim, uma função é como se fosse uma máquina, né? Você coloca um número dentro e ela vai me dar uma resposta. E cada função, enfim, é definida com uma fórmula ou com uma relação, né? No caso aqui, a função f, ela era uma fórmula, 2x mais 3, e aqui era uma relação um pouco mais simples. Agora, vamos supor, e aqui talvez eu vou confundir você um pouco, mas vamos supor que eu quero calcular h de f de 2. Essa função f a gente já escreveu aqui em cima, né? Então, eu quero calcular h de f de 2. E aqui você pode... Poxa, h de f de 2, como é que eu vou calcular isso aqui, né? Bom, vamos começar pela parte mais simples da coisa, né? O que é h... Aliás, o que é f de 2? Vamos ver o que é f de 2 e daí a gente simplesmente substitui aqui no parênteses e daí a gente consegue calcular o valor da função h. Bom, o que é f de 2? Bom, f de 2, vamos calcular aqui do lado. f de 2, vamos colocar o 2 no lugar do x aqui na função f. f de 2 vai ser 2 vezes, aqui no lugar do x eu coloco o 2, então 2 vezes 2 mais 3, que é igual a 7, né? Basicamente, é só colocar, digamos assim, aqui na nossa máquina, né? O que é a função f? É dobrar e somar 3. O dobro de 2 é 4, mais 3, 7. Então, o valor de f de 2 é 7. Então, f de h de 2 é igual a h de 7. Afinal, f de 2 é 7. Agora, o que é h de 7? Aliás, h de 7 a gente já calculou aqui embaixo, né? Mas vamos supor que a gente não tivesse calculado ainda. Então, o que é h de 7? Bom, h é 4 menos 3g de x. Então, h de 7 vai ser 4 menos 3g de 7. Né? É literalmente só colocar o 7 no lugar do x aqui na função h. Então, isso vai ser 4 menos 3. O que é g de 7? Bom, 7 é um número ímpar, né? Então, a função g ela vai me dar o valor menos 1. Então, vai ser 3 vezes menos 1. 4 mais, menos 3 vezes menos 1 é mais 3, e 4 mais 3 é 7. Então, h de f de 2 é igual a 7. E agora talvez eu tenha confundido você, mas é literalmente assim, tentar ir pelas partes mais simples. Vamos primeiro calcular f de 2, nós calculamos f de 2 é igual a 7, e daí então nós colocamos o 7 dentro da função h, e aqui dentro da função h eu ainda tinha a função g,
E daí calculamos, então, o valor da função g, e daí nós calculamos, então, o valor final, que é sec. Então, era isso por esse vídeo, espero que eu não tenha confundido você, e no próximo vídeo nós vamos ver uns aspectos mais formais sobre funções.